beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, ontem ocorreu a famigerada reunião do Lula. O objetivo era tentar debater com seus ministros como conter a crise crescente que o governo vem enfrentando, mas qual foi o assunto principal? Jair Messias Bolsonaro. Parece que Bolsonaro é como um fantasma que assombra Lula. Parece que Lula, antes de dormir, tá olhando debaixo da cama, vê se Bolsonaro não tá lá. E para falar sobre isso, trouxe várias notícias. Quero mostrar para vocês, inclusive, a repercussão, o suprassumo do passapanismo chapa branca dos petistas do consórcio. Nem eles conseguiram, ocultar e não criticar o Lula. Inclusive, podemos estar diante de uma briga familiar. Matheus Leitão, filha da Mira Leitão, destacando o óbvio, deixando aí sua mãe, numa situação meio complicada. Mas brincadeiras à parte, tem algumas coisas interessantes sobre esse embate Lula versus Bolsonaro, que eu quero abordar com vocês nesse primeiro momento, para no segundo falar ainda mais sobre a reunião ministerial e mostrar uns problemas reais, concretos e números sobre o desgoverno. Lula bateu um recorde que eu não queria bater se eu fosse presidente da República, é uma tragédia que o Brasil vem enfrentando, e na rede social talvez ele também esteja batendo um recorde negativo. Eu quero mostrar os números. E aí depois a gente volta a falar dele, Jair Messias Bolsonaro, que está em seu melhor momento. Quero mostrar também algumas matérias sobre ele, sobre suas movimentações políticas, e hoje de manhã saiu mais um editorial do Estadão interessante, criticando os incriticáveis. Você já sabe o que eu tô falando. Eu não vou adiantar muita coisa, no final, se der tempo, falaremos de pauta de costumes, esquerda versus direita. Mas depois dessa longa introdução, vejam só. Eu quis trazer um tweet de alguém mais à direita que comentou sobre o tema e que não é um político, para depois mostrar para vocês um passapanista, o Reinaldo Azevedo. O Lula, foi notícia no Brasil, falou sobre Bolsonaro do início até o fim, só não tira Bolsonaro da cabeça. O UOL faz aquele tweet, Bolsonaro não teve coragem de executar golpe, diz Lula. Ficou quase um mês chorando no palácio e preferiu fugir, afirmou o presidente. Diversas pessoas nas redes sociais fizeram comentários similares a do João Mauad, que fala assim, por caminhos tortuosos, Lula acaba de inocentar Bolsonaro. Lula inocentou Bolsonaro? Não acredito. Aí você fala, mas tá meio que enviesado, um comentário mais à direita. Bom, se o comentário do Lula não for ruim para a esquerda, pro Lula, pra Globo e toda essa turma que quer acabar com Bolsonaro, eu acho que o Reinaldo Azevedo não teria dito isto. Lula chamar Bolsonaro covardão faz parecer que ex-presidente não foi até o fim com o plano, diz o Reinaldo Azevedo. Eu acho que o Lula não fez o que ele não conseguiu o que ele queria, Eu acho que saiu pela culatra, como a gente diz na linguagem popular. Mas vamos continuar. Como eu disse, não sei se isso aqui vai virar uma briga familiar. Não frequento a casa da Mira Leitão, nem quero, pelo amor de Deus. Lula usa Bolsonaro como escudo de proteção. A gente tá percebendo, E não é de hoje, já tem mais de um ano, porque o Lula só sabe falar de Bolsonaro. O que eu achei interessante é que já no subtítulo e no parágrafo final da nota, o Matheus Leitão, filho da Mira Leitão, teve a coragem de falar a verdade. Em reunião ministerial, o presidente aponta o antecessor para justificar mau desempenho em algumas áreas do governo. Mira Leitão, que nos vende um cenário que estamos na Disneylândia, que o Brasil tá melhor do que a Suíça, que não tem mais pobreza, que tá tudo bom, tá tudo maravilhoso. Agora o filho dela tá falando, o governo tem um desempenho baixíssimo em diversas áreas. E agora, Miriam? E agora? Foi assim? Essa foi a educação que você deu pro seu filho? Acho que ele tá muito incomodado, viu? Esse não é o padrão dele. Se vocês brigarem no final de semana, é bom ver aí que, a nota dessa é racha na família, Aí não dá. Globo News, obviamente, discutiu, Globo News é o canal de fofocas. Tentando aí pegar os limões que o Lula deu e ver se fazer uma limonada. Não deu certo. Indefensável. Sério mesmo, assim, eu fico pensando, cara, diante de tudo que tá acontecendo. E você vê, eu faço questão de trazer
do submundo do petismo. A gente já viu Reinaldo Azevedo, Matheus Leitão e agora Globo News. Não tô fazendo questão de pegar, sabe, colunistas mais independentes, não. Vamos pegar os mais ligados ao petismo, os que passam pano pra tudo, pra deixar que eles comentem, pra gente ver se a reunião realmente foi um fracasso ou não. André Sadi tá ali, ó. O principal problema do governo Lula é a vida real. É na barraca da feira. Não tem nada. Assim, é um governo sem projeto, um governo sem entrega, um governo que os resultados têm, mas são negativos. O mundo real bate na porta. Vai fazer o quê, Lula? Grita mais, vai petista, reclama. Comida tá cara. O emprego pode até ter, mas os salários estão mais baixos do que nunca. Violência tá escalando no Brasil inteiro. Se olha pra um lado, olha pro outro, é só miséria. Ele está olhando muito para fora e pouco para dentro, diz André Sadi, após Bolsonaro mobilizar eleitores, né? Acho que é eleitores na Avenida Paulista em 25 de fevereiro. Lula olhou para aquilo e pensou o óbvio. Isso é temperatura, é termômetro de rua. Um assessor me dizia, lembrando o clássico do Gilberto Gil, o povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. É ter interlocução com o evangélico para tentar achar uma pauta convergente, porque, antes de tudo, o eleitor come, bebe, dorme e precisa pagar as contas. Otávio Guedes complementa, vale mais o voto do morador do que o voto da fé, que relembra a disputa entre Eduardo Paes e o Marcelo Crivella. E quando o Otávio Guedes fala isso, quer falar o seguinte, ó, a pauta de costumes é importante, mas o Lula pode não entregar a questão dos costumes que os evangélicos... Eu acho que os evangélicos, eles estão utilizando um adjetivo para descrever uma grande parte das pessoas que talvez sejam apenas cristãos. Pode ser católico, pode ser espírita, pode ser um agnóstico, pode ser uma pessoa só que acredita em Jesus Cristo, mas é mais um conservador. Então, assim, por mais que não tenha, vamos pegar aquele cara que não é tão politizado, e tá falando assim, ó, cara, independente da fé, dos costumes, se a economia tivesse boa, você conseguia trazer o voto. É o que ele tá dando exemplo lá do Crivella, do Eduardo Paes, falando que o Crivella, em tese, trazia o voto da fé, só que o Eduardo Paes estava mostrando os problemas latentes que tava aí, pô, buraco, falta saúde, falta educação, falta melhora econômica, falta emprego, etc, tudo mais. Aí, a turma da Veja também resolveu comentar sobre a reunião de ontem. Não precisa escolher nenhuma matéria a dedo. Eu nunca preciso, né? Porque o interesse é a gente entender o que se passa no Brasil. E, gente, mas ninguém conseguiu ver, sabe, alguma beleza nos olhos do Lula. Fracasso total. Essa nota é interessante porque ela puxa, inclusive, para a capa da Veja que eu não tinha visto. Eu não vi a capa da Veja da semana passada, eu fiquei até surpreso. Lula com problemas de popularidade. Agora, o culpado é o mensageiro. Para o presidente, a culpa é da imprensa, que anda de má vontade com seu governo. Dificilmente, esse tipo de argumentação rasa e manjada terá algum tipo de impacto sobre os humores de parte do eleitorado. Tu acha que até no supermercado? Não tá conseguindo comprar nada. Tu acha que ele... o Lula me falou que o problema é a imprensa. Agora eu vou votar no Lula, agora eu vou votar no PT. Não vai resolver nada. O problema não é esse. A verdade é que muita gente anda com o pé atrás em relação a Lula. Parte dos problemas podem estar no fato de que o petista prometeu na campanha de 2022 um governo de centro democrático. O discurso foi submetido na ocasião para 3 pessoas que não suportavam mais as sandices de Bolsonaro. Ao chegar ao poder, no entanto, Lula ignorou essa promessa e até o momento fala apenas com a bolha ideológica de esquerda, como mostrou a reportagem da capa da última edição da Veja. Tá aí, ó, dentro da bolha. Vejam como as críticas elas vêm se repetindo em veículos de imprensa diferentes, sabe? Na mesma direção, olha, Lula tá radical, tá odiento, tá movido pelo ódio. É literalmente assim, ódio. O cara tem ódio profundo e as decisões dele giram em torno disso. Quando não é isso, é para agradar a petezada, os amigos. E do Manteiga na Vale, Guaraná Braskem, os campeões nacionais. E a turma tá percebendo. A turma do centro achou que, como todo bom liberal, os liberais acharam que ia ter espaço no governo do PT, tomaram a rasteira.
Só quem tem espaço são os campeões nacionais, os liberais pra valer do topo da elite, né? Os banqueiros, os grandes empresários, esses têm espaço, tá tendo conselhão. O resto tá chupando o dedo. Aí, esse daqui eu vou até dar play no áudio. Porque o André Trigueiro, ele pontuou algumas coisas que eu acho que vai na direção do que a gente sempre comenta. Sempre comenta. Deve estar assistindo a gente, viu? Deve estar assistindo. A gente tá agora, agora nós que aparecemos lá no Jornal Globo, né? Estamos sendo monitorados pela turma da Globo, ver se eles aprendem alguma coisa. Brincadeira à parte, escuta só. Ele é histórico e ele precisa ser assinalado como algo criminoso. A pergunta que eu faço é: por que numa reunião ministerial? O presidente Lula poderia falar isso quantas vezes quisesse, em diferentes circunstâncias. Ele é o presidente da República, ele está em evidência o tempo todo. Hoje é um momento singular. É a quinta vez que o presidente, neste terceiro mandato, se reúne com o primeiro escalão do governo. E vamos combinar, é um momento sublime do governo, porque o governo está em torno de uma mesa. É uma reunião sensorial. Todos se entreolham e o chefe de Estado cobra dos seus comandados o que está sendo feito, o que pode melhorar, o que precisa ser ajustado. Esse é o escopo da reunião ministerial. E esse governo tem, como todo governo, não é esse, muitas aparas, muitas questões que precisam ser resolvidas, porque não é simples governar. É difícil, é complexo. O Brasil é um país que tem muitas prioridades, muitas demandas, poucos recursos disponíveis, e esse governo tem um Congresso onde ele não tem a maioria. Portanto, é uma reunião que tem 38 ministérios, muito assunto para tratar, muitas demandas para resolver. Agora, quando parte da reunião é transmitida para fora do ambiente onde se dá esse encontro, aí a gente pergunta: por que o presidente resolveu abrir espaço numa reunião ministerial de trabalho, uma reunião gerencial, uma reunião administrativa, para falar sobre a tentativa de golpe e usar um termo pejorativo contra Bolsonaro? Você entende isso daqui, esse ponto? Essa aqui é uma típica análise inteligente, que não é um padrão da Globo. Ele tá olhando não apenas o óbvio, o que tá diante dos olhos, mas ele começa a destacar essas questões interpessoais, sabe? Postura. Cara, é uma reunião, tá todo mundo lá, tá um olhando pro outro. É um dia que ele não fica num dia qualquer. Pô, só teve 5 reuniões dessa ao longo de todos esses 14 meses, né? Tá no 15º mês agora. Fala, poxa, tá um olhando pro outro, aquele clima de tensão. Tá todo mundo percebendo que o rei está nu. Aí você tem 38 ministérios. 38. 38. Mas o que ganhou espaço na reunião? Bolsonaro. Bolsonaro, 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 Bolsonaro. Eu acho que o Lula tá começando a acreditar na própria mentira. Que ele fala, ele se escuta e ele acredita no que ele fala. Então é uma questão da histeria, né? É ser um histérico. Ele chega em casa, só assiste a Globo. Aí na cabeça dele isso tem audiência e ele continua batendo na tecla. Ele tá totalmente... tá cego. E assim, ver isso numa reunião ministerial, pra mim é assim, a prova, não precisa nem torcer nem nada, de que o Lula, ele não tem mais jeito. Não tem mais jeito. O governo vai acabar, vai cair. Acho muito difícil ter um impeachment. Mas acho que a gente tá chegando assim num ponto que vai entrar naquele clima do cumprir tabela. Eu acho que a gente tá caminhando pra esse caminho do cumprir tabela. Vai passar o tempo e a imprensa já não vai estar esperando mais nada. A imprensa vai começar a soltar notas já sobre os problemas que o Brasil enfrenta e que o próximo presidente da República vai precisar lidar. E vai começar a falar sobre isso, porque vai começar a perder a fé no Lula. Vai começar a crescer, eu acho que uma discussão na sociedade das pessoas falando, cara, o que é que vai vir depois? Que o Lula, beleza, não dá, é fracasso. PT é fracasso. PT é fracasso. Vai ser fracasso. Se eles não conseguirem um candidato até lá, beleza, eles voltam. Porque da direita a imprensa não vai apoiar jamais. Nenhum candidato ligado a Bolsonaro vai ter o apoio da imprensa. Se for só o Lula acontecer, cara, aí vai voltar mais uma vez. Não, porque pior com Lula, muito pior se for com alguém de Bolsonaro. Aí vai ser um retrocesso, né, daqueles. Aí não pode, a gente vai voltar no tempo. Só que ele não para.
Essa análise continua. Tem mais 1 minuto. Olha o que ele diz agora. Está investindo na polarização. Por quê? Ou porque a liderança de Bolsonaro e a popularidade que o ex-presidente ainda tem incomodam muito Lula, ou porque a polarização no entendimento do atual presidente renderá, no momento oportuno, dividendos políticos. E aí temos outra questão para eu fechar a tampa aqui, que é a seguinte, já falamos isso aqui, é sempre bom lembrar. A maior parte do eleitorado brasileiro não fecha com Bolsonaro nem fecha com Lula. Está nesse centro, direita, centro-esquerda ou centro, né? E esse eleitorado quer resultado, que é um governo eficiente, que performe, que dê, eu diria, respostas aos clamores da população. O alimento está caro, preciso de solução. A insegurança na rua incomoda e assusta, preciso de solução. Como é que está a saúde, a educação? Esses são os temas capitais de qualquer governo. E é para isso que serve uma reunião ministerial, penso eu. Quero ouvir a Flávia sobre essa declaração. Olha como esse final da fala dele vai na direção de tudo que a imprensa vem falando nos últimos dias. Na mesma direção do que a Veja vem batendo na tecla, que o Estadão bateu na tecla. Olha como ele aponta que o Lula não governa para o centro. Olha como ele aponta que falta resultados, ou seja, falta uma agenda, não tem um projeto de país. Você tá me assistindo, né, André Trigueiro? Eu tô ligado. Você tá me monitorando. Gente, fracasso total. Eu acho que esse sentimento de insatisfação, ele vai ficar crescendo assim, a um ponto de ficar, sabe, o Lula assim, cara, beleza, velho, toca o barco aí, a gente não tem mais fé em você. Essa tem uma cobrança, quem sabe, maior legislativo, os deputados, porque no que depender do governo federal, não vai. Vai. Mas não vai. Ano de eleição, quando chegar ali, principalmente em agosto, vai dar uma certa acalmada, a depender de como tiver a economia, porque como aí vem, né? Verba de campanha, eleição, aí é uma cortinazinha de fumaça. Mas passar, pode notar, a partir de novembro vai ter a discussão, tá, beleza, as pessoas ganharam, o que se espera para as cidades, vai ter isso daí, e já vai começar aquelas discussões. Olha, 2025 é um ano-chave. Do mesmo jeito que a Vera Magalhães escreveu que Lula perdeu o primeiro trimestre e não conseguiu entregar nada, vai começar assim, olha, perdemos o ano inteiro, perdemos 2 anos. É agora ou nunca. O Lula precisa entregar algo no terceiro ano. E não vai entregar nada. Não vai. Falhou. E esse vazio de ideias, esse deserto de ideias, é uma oportunidade para as nossas lideranças de direita começarem a colocar na mesa alguns direcionamentos, soluções, propostas para conseguir trazer esse eleitorado que está carente. As pessoas estão em busca de quem as dê esperança, mas uma esperança real de coisas palpáveis. Ricardo Rangel é um senhor que escreve na Veja. Esse não é nem mais a tropa dos grisalhos, o cabelo tá todo branco já. Anti-bolsonarista, mas aquele que espuma pela boca. Lula finalmente entendeu, só que não. Lula entendeu o tamanho do problema, mas não entendeu qual é o problema. Ainda acredita que o que conta para a popularidade é a economia e como comunicá-la à população. A economia continua sendo importante, claro, mas ela nem vai tão bem assim. Inflação caindo é boa notícia, mas inflação menor não significa preço menor. Os preços continuam altos e subindo apenas um pouco mais devagar. Desemprego caindo é bom, mas os salários de hoje estão mais baixos do que já foram. Além da economia, ideologia, valores, costumes são muito importantes atualmente. Evangélicos, por exemplo, não são a classe social e não querem ser vistos como tal. Estão preocupados com família, costumes, pátrio poder e veem com desconfiança muitas das bandeiras da esquerda. Querem liberdade para dar a seus filhos uma educação conservadora e para enriquecer trabalhando sem precisar de favores do governo. Lula não sai do palanque, fala demais, de forma bombástica, gosta de assuntos polêmicos, defende ditadores, como Maduro, fala do Oriente, coisas absurdas, irresponsáveis, empregando palavras perigosas. Eu acho que vai além de palavra perigosa. Interfere em empresas como Petrobras e Vale, desanca o mercado financeiro, profere impropriedades sobre militares evangélicos e o agro e continua investindo na polarização e falar de Jair Bolsonaro a quem acaba de chamar de covardão. Com seu discurso radical, Lula obtém o inútil aplauso da esquerda, cujos votos já são seus,
Olha o que tá ali em verde. A irritação do centro e o ódio da direita. Pior entrega de mão beijada... Não, desculpa. Pior. Entrega de mão beijada ao bolsonarismo, farto material audiovisual. Isso realmente tá entregando e tá salvo. Tá salvo. Tá lá no Atlas. Quando a gente chegar em 2026, vamos ver, né? Não vai, nada vai passar em branco. Tá lá tudo organizado. Basta aí qualquer pessoa que lidar com a questão de campanha, marketing, pega os Atlas, lê. Você não tem que ir pra aí. Dá pra ler relativamente rápido, porque tem tema que não deve importar tanto pra campanha eleitoral. Só pegar ali os capítulos de economia e ir lendo um atrás do outro. Ei, Maria, não falta notícia, viu? Tá tudo organizadinho lá. Tudo organizadinho. No parágrafo acima eu usei as cores para mostrar para vocês que tem, assim, como se fosse assim, setores, áreas. E amarelo, ele tá criticando o Lula enquanto pessoa. Verde, ele tá criticando a política externa do governo Lula. Em vermelho, ele tá mostrando como Lula irrita os liberais, o mercado financeiro, né? Questões aí, quem fede no mercado como um todo. Em azul, ele incomoda setores que estão mais à direita. E, por final, os bolsonaristas como um todo, né? Gente, o caos está generalizado. Sem nenhum sinal de melhora. Sem nenhum sinal de melhora. Sem nenhum sinal. Vai, reclama aí de Bolsonaro. Continua reclamando aí que o homem tá voando. Tá voando. Aí, ontem... Eu vou ainda falar um pouco mais da reunião ministerial, mas você vê, né? As preocupações do Lula. De manhã, o Poder 360 publica esta nota. Lula gastou quase 66 milhões em 62 dias de viagem ao exterior em 2023. É como se o governo tivesse desembolsado 1 milhão para cada dia fora do Brasil. Despesas não incluem os voos da FAB, ou seja, é ainda maior. Aí, o governo federal se deu o trabalho de rebater a nota do Poder 360. Eu acho que isso aqui acaba se virando contra o próprio Lula, né? Porque fica parecendo perseguição. Olha, ó, prezados, tendo em conta o grande interesse demonstrado pelo Poder 360 em termos de viagem, não entenda, né, os resultados dessas viagens, tanto do ponto de vista financeiro como político e tal, você tem que ver que são boas, são importantes, compensam os gastos, é basicamente isso. Aí o jornalista do Metrópolis, Samuel Pancher, fala, ó, a SECOM divulga nota citando o veículo de imprensa que divulgou os gastos milionários em viagens presidenciais. Não contesta número e justifica gasto com acordos firmados durante as visitas de Lula a outros países. Aí, o Samuel Pancher traz um contexto muito importante. Cabe ressaltar que, na esmagadora maioria dos casos, os acordos comerciais são negociados por meses. E a presença do chefe de Estado é uma mera formalidade, já que as negociações são feitas por ministros e técnicos. O Lula indo ou não indo, tanto faz. Tanto faz. O que vai ser que o Lula fez? O Lula vai pra passear, meu Deus do céu. As portas fechadas, Lula desdenhou de pesquisas em reunião ministerial. Isso é engraçado, porque não foi uma pesquisa, não foi duas. E ainda que os números não estejam corretos e precisos, a tendência é a mesma. É uma desidratação, é uma crise generalizada. Quando você compara o mesmo instituto de pesquisa com a mesma metodologia, o antes e depois, o Lula está desidratando. E são institutos lulistas que sempre cortam pro lado dele. Estão falando, Lula, pelo amor de Deus, irmão, acorda. A esquerda está desesperada, o consórcio está desesperado. Em meio a queda na aprovação, Lula desdeu das pesquisas. Segundo relatos obtidos pela coluna, Lula afirmou que a última pesquisa que ele se preocupou foi a da campanha de 89. Desde então ele não liga mais, porque falou que no segundo turno ele foi. Você tá maluco? Um cara desse não tá bem da cabeça. Tem o que falar, gente. Um cara desse não bate bem. Um cara desse não bate bem. Tá sendo digerido pela própria soberba, petulância, ego, arrogância. Aí, na parte pública, né, do papo, vê lá o Rui Costa.
Ao comentar pesquisas, Rui Costa diz que serviços públicos são piores avaliados por quem não os utiliza. Quem de fato tem autoridade para avaliar um serviço é quem já usou aquele serviço. Aí tá ali, ó. Aí tinha uma pergunta: seu filho já estuda em escola pública? Aí ele falou: nah, quem estudou na escola pública sabe que ela é boa. Sabe? Muito boa, muito boa. Aí falando de serviço público. Saúde, né? SUS aí como um todo. Lula chamou na chincha aí a ministra Nízia Trindade, ministra da Saúde. Lula sobe tom e pressiona ministros por resultados após queda na popularidade. Aqui é no geral, né? O governo avalia que resultados positivos, como o crescimento do PIB, ainda não se reverteram em maior otimismo, né? Cresceu, nossa, sensacional o PIB, né? Lula diz que cortes em ministérios são por necessidade e fala em imprensa que vem de pessimismo. A culpa é da imprensa. A culpa é da imprensa, não é do governo. Aí sim tá aqui a questão da Nízia. Raquel Landim diz que na reunião ministerial a Janja teve que amparar, acolher a Nízia, rapaz. Após ela chorar. Ela chorou depois de ser cobrada pelo Lula pelos problemas na relação dela com o Congresso. Até na hora de cobrar o ministro, Lula não tá cobrando para entregar resultado pro povo, mas tá cobrando para entregar resultado pro Lira. Pro Lira! Olha aí, ó. Era isso aqui que o Lula devia estar preocupado. Brasil passa de 1,8 milhão de casos de dengue e bate recorde histórico. Parabéns, Lula. Nunca antes na história desse país, como ele adora falar e se gabar. Tá aí. Quebrou um recorde negativo, uma tragédia. Tragédia. E talvez seja ainda pior. Talvez ainda seja pior. A Folha de São Paulo. Saúde infla repasses para dengue e distorce dados para minimizar o impacto da doença. Mas Lula, seu negacionista, Lula, o que é que você... Lula, manipulando dados? Rapaz, que onda é essa, hein? O governo tá voando, tá voando. Aí pegando distorcer, é uma prática de petista. Óbito de criança até 5 anos tem queda histórica. Taxa no Brasil, cara, aqui é o recorde. Olha só, a gente vem de um recorde petista, que bateu recorde negativo, né? Você fala, meu Deus, nunca tivemos tantos casos. Aí você vê ali, ó, ô Lula sortudo da peste. Aí você fala, tá, mas qual é a pegadinha? Qual é a pegadinha? A pegadinha tá ali, ó. Tomou um fact-checking, uma checagem, ó. Os dados são de 2022. O governo Bolsonaro tem recordes positivos. Redução de óbitos. O do Lula tem recorde de tragédia, que é aumento de casos. Briga com a realidade. Briga com a realidade. Assim, é cristalino o que está acontecendo. O que um governo entrega e o que outro governo entregou. É só comparar. E teve gente que ainda falou para votar nulo, né? A turma do MBL, Nando Moura. Minha Nossa Senhora. Associar tal informação positiva ao atual presidente é desinformação fake. E o Bruno Gino é médico. É um médico petista, né? Então, antes de ser médico, ele é petista. O compromisso dele é com a mentira. Mônica De Bolle. Essa encheu o saco do governo Bolsonaro. Aí eu fiquei até surpreso. Porque ela tá falando, rapaz, as políticas de saúde, sobretudo de imunização, estão mal preparadas nesse governo. Pergunto-me qual não seria a reação fosse outro o governo do momento. Se não fosse o Lula, como é que não ia estar a imprensa, hein? Sinal que a crise, que já está instalada, podia estar pior. Sinal que a crise atual podia estar muito pior se a imprensa fizesse o seu trabalho. A gente comentou ontem, o Lula chamou, né, o seu marqueteiro para tentar maquiar os dados. Mário Sabrina escreveu sobre isso. Com queda nas pesquisas, Lula faz o usual. Chama o marqueteiro baiano. O marqueteiro baiano é um certo Sidônio Palmeira, que os jornais dizem ser conhecido por suas análises políticas aprimoradas. Eu não sei porque o Mário Sabrina não disse que quem disse isso foi a CNN. Foi uma nota da CNN. O que é análise política aprimorada no Brasil? Basicamente, é apontar
porque o político não está conseguindo enganar todo mundo o tempo todo. Mais do que qualquer outro profissional do seu ramo de atividade, Lula é muito bem sucedido na arte de enganar todo mundo o tempo todo. Mas agora tá dando errado. Lula não une, faz questão de desunir, como mostra o xingamento a Jair Bolsonaro na reunião ministerial, e não reconstrói nada a não ser os caixas das empreiteiras pegas pela Lava Jato e novamente aptas a firmar contratos bilionários com o governo em busca do tempo perdido. Lula pode culpar os ministros pela perda de popularidade, chamar um marqueteiro baiano para tentar consertar o estrago, melhorar a comunicação do governo. Adoro ouvir os jornalistas dizendo essa pataquada, mas ele sabe que precisa mesmo reencontrar a forma de enganar todo mundo o tempo todo. O caminho é tentar repetir a receita que já foi vencedora, o que hoje está mais difícil. Endividar o quanto antes os pobres e assim enriquecer ainda mais os ricos. Sidônio Palmeira para presidente do Banco Central. Isso é uma matéria. Falei na introdução, queríamos falar sobre números. Números! Lula perde seguidores no Instagram enquanto o encrencado Bolsonaro avança. Se um dos temas de Lula na reunião ministerial de logo mais é a fragilidade da área de comunicação do governo, o presidente poderá dar como exemplo até suas próprias redes oficiais. Nos últimos 30 dias, não é apenas nos últimos 30 dias, tem mais números do que a Globo. O Lula oficial, né, só com no Instagram, perdeu 24 mil seguidores de um total de 3,1 milhões, de acordo com a ferramenta Instrack. Já o encrencado Jair Bolsonaro agregou 134 mil seguidores, de um total de 25,6 milhões. Ajudado certamente pelo ato na Paulista do dia 25 do mês passado. Eu não sou Instrack, mas eu conheço o Social Blade e tá aqui, ó. Números diários, conta do Lula aqui, ó. Estatística Lula oficial. Começa no dia 5, né? Aqui é nos últimos 15 dias, mais ou menos. Perdeu 3.500, perdeu 2.800, 2.200, 2.900, 1.400, 1.157, 1.500, 2.400, 1.000, 2.500, 3.000, 1.600, 1.700. Gente, aqui são os últimos dias. O Lula tá perdendo todo santo dia. E ele consegue postando, ó. O Lula tá postando conteúdo e mesmo assim só faz derreter. Só faz derreter. Tá aqui os números. E outros números. O Lauro Jardim falou sobre uma queda nos últimos 30 dias. Bom, sem contar o mês de março, que ele deve estar pegando um pedaço de março e um pedaço de fevereiro para chegar nos 30 dias, olhando apenas o mês de fevereiro, menos 27 mil. Olhando apenas o mês de janeiro, menos 15 mil. Vocês lembram dos escândalos que tiveram no mês de janeiro? As notícias sobre a economia, os problemas? Certeza vocês não lembram. Eu dessa vez não vou falar, não. Quer lembrar? Kimpaim.com/br. Olha lá o Atlas. Vê lá. Se tu ler o índice, muita coisa já vai vir na tua cabeça. Você entender por que bateu 15 mil. E sabe por que eu não coloquei dezembro? Porque ele não caiu no mês de dezembro. A virada de chave a partir de janeiro. Aconteceram algumas coisas importantes em janeiro. A gente comentou sobre isso na época. Como o clima veio mudar, as coisas estavam meio esquisitas nessa virada de ano. Aí tá ali o engagement rate, né? A proporção de comentários, interações em relação aos seguidores para o total de seguidores, né? 0,26. Lula tem uma média de 30 mil likes por postagem no Instagram e 2.800 comentários em média. Aí vamos olhar o homem, a lenda. Só tem 2 dias negativos ali. Um com menos 58, outro com menos 427. Mas tá ali, ó. Se você olhar dia 6, 8 mil a mais. Aí depois 2.800, 193, 2.000, 2.000, 1.000, 2.60, 2.60, 3.200, 2.5, 2.1. Vamos sair crescendo. Os últimos 30 dias tá ali, ó. 135.510. É a lenda, viu? É a lenda. Lenda. Tá aqui, ó. Diferente de Lula, no mês de janeiro, que foi quando o bicho começou a pegar com a Tempus Veritatis, 3 mil positivo. E o mês de fevereiro?
E o de fevereiro, que teve o ato do dia 25, hein? 100 mil. Só em fevereiro. E agora em março, que também seguiu crescendo. O cara tá em seu melhor... É a lenda. Não tem o que falar desse cara. Maior gênio político, pelo menos no que diz respeito à questão de popularidade e a questão eleitoral. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Com a quantidade de seguidores que tem, Bolsonaro tem mais engajamento que o Lula, né? A proporção do engajamento. Like, 5 vezes mais, 156 mil em média. Comentário, 3 vezes mais, 8.200. Tá aí. E aí, pra falar mais sobre ele, mais sobre aí Messias, Bolsonaro, um pouco dessa mudança nos ares da imprensa, essa não é uma das notas, é mais outros, vai fazer algumas críticas, mas essa aqui é interessante também pelo seguinte, ó. Bolsonaro mantém base nas redes após novas revelações sobre trama golpista. Turma da Folha de São Paulo aí conseguiu ter acesso a um levantamento feito pela empresa chamada Palver. Ela, segundo aí a Folha de São Paulo, né, essa empresa analisou mais de 60 mil grupos públicos no WhatsApp e também no Telegram. E aí, segundo essa análise, é possível verificar que a maior parte dos apoiadores de Bolsonaro não acreditam que a existência da minuta e o envolvimento direto de Bolsonaro configurem tentativa de golpe de Estado. Cara, ninguém liga mais. Ninguém aguenta mais a imprensa, o consórcio. Cara, já deu. Vocês estão chato, mas chato pra boneco. Algumas das mensagens compartilhadas pelos apoiadores do ex-presidente criticam as investigações da PF, dizendo que a minuta em contrato não é prova de golpe, tentativa de golpe, né? Uma das mensagens diz que ele não decretou a minuta, no máximo planejou. Outros usuários ironizam, apontando que tal medida prevista pela minuta precisaria de uma aprovação do Congresso, ou ainda questionando golpe usando a Constituição. O discurso utilizado pelos apoiadores está em linha com as falas de Bolsonaro na Paulista. Isso demonstra a elevada capacidade de Bolsonaro de comunicar com sua base. É que talvez a base de Bolsonaro, além de acompanhá-lo, tenha cérebro para pensar por si mesma e chegar a conclusões, né? Os petistas não. Petista não tá preocupado com nada. Petista não estuda. Petista não lê notícia. Prevalece, portanto, o discurso de que todas as investidas de Bolsonaro seriam uma reação às injustiças cometidas nas eleições. E acho que é isso que a imprensa não percebe. Quanto mais eles apertam, mais fica parecendo que existe uma grande perseguição rolando contra Bolsonaro. Pelas mesmas razões, consideram o general Freire Gomes um traidor da pátria. Já entre os usuários de esquerda ou de oposição a Bolsonaro, há um esforço. A turma tem que se esforçar para apontar as razões pelas quais a simples existência da minuta já configura crime grave, visto que estaria planejando um golpe de Estado. No geral, são mensagens mais longas e explicativas. Textão. Aquele cara chato, sabe? Que vem com textão. Não, mas entenda, não sei o que. Aí isso é um monte de confabulação puxando. Você fala assim, irmão, vai assistir a Rede Globo. Sai de perto de mim. Sai de perto de mim. A imprensa, ela não entende que postagens como essa aqui do Lindenberg rodam o Brasil. Não precisa de nenhuma manipulação, não precisa de fake news, não precisa de desinformação. É só mostrar a verdade. Gente, Bolsonaro acionou aí o Supremo lá, né? Pra rever lá uma decisão que ele tem que pagar uma multa lá, condenado a 70 mil reais por ter criticado o Dilma, etc, tudo mais na campanha. E aí, o relator, o Flávio Dino. Olha o que o Lindenberg diz. Adivinha quem pegou o recurso de Bolsonaro no Supremo? Flávio Dino. Não tem pra onde Bolsonaro correr sem anistia. Tá deixando claro, né, o resultado. O Lindenberg já sabe o resultado. Isso parece uma justiça independente? Uma justiça isenta? Imparcial? Não precisa mentir, não precisa... É só mostrar o que tá acontecendo no Brasil. É só mostrar.
É só mostrar. É só mostrar. Noblar. Ministros do Supremo consideram não haver clima para a prisão imediata de Bolsonaro. Tem um clima? Pra mim tinha que ter um clima. Meu Deus do céu, né? É o Brasil. Mas é só mostrar. Acho que é por isso que tem tanta gente insatisfeita com o estado das coisas. E cada vez mais as pessoas simpatizam com Bolsonaro, que está em seu melhor momento. Hoje, mais uma vez, o Estadão comentou aí, né? Quando o Estadão resolve comentar... Eu achei até engraçado isso aqui. Normalmente o Estadão, ele faz mais questão de fazer aquela meia-culpa, que é assim, ó. Não, eu tô criticando vocês, mas, né, não dá pra esquecer. O Poder Judiciário foi importantíssimo para barrar Bolsonaro, golpismo, etc. Tudo mais. Dessa vez, não. O Estadão tá cada vez mais só criticando pela crítica. Sem precisar fazer o mas enfiando o Bolsonaro no meio. E aí escreveu um editorial interessante. Eles levantam uns pontos interessantes sobre os inquéritos. Né? O inquérito dos 1000 dias não é democrático que a investigação das missas digitais dure tanto tempo no âmbito do Supremo. Aí o Estadão, aqui é um editorial, ou seja, é em nome do jornal, CNPJ, diz que o ministro prorrogou pela 10ª vez, a segunda apenas neste ano, o inquérito 4874, que desde julho de 2021, investigação das chamadas milícias digitais contra o Estado Democrático de Direito. Como a investigação da PF está sob sigilo, não é possível dizer se essa nova concessão de prazo, mais 6 meses, faz sentido. Razoável, ela não é. Definitivamente. Razoável não é. Tanta obscuridade dá aso à inferência de que o ministro possa estar agindo pura e simplesmente orientado pelo mero exercício do poder, na linha do faço porque posso, o que seria lamentável. Outra conclusão possível, dado o alongamento inexplicado das investigações, é a incompetência dos agentes da PF incumbidos das diligências para encontrar provas irrefutáveis contra os investigados depois de tanto tempo. Seja como for, as prorrogações praticamente automáticas do inquérito 4874 e de outros instaurados no âmbito da corte, né, a fim de investigar as atividades liberticidas dos bolsonaristas, não fazem bem à própria corte. O inquérito policial, que facilmente passará dos 1000 dias de duração, é em tudo o contrário ao espírito da Constituição de 88. Em outras palavras, a pretexto de investigar a atuação das milícias digitais, o Supremo tem enfraquecido a mesma democracia que pretende defender. Lá está consagrado, no artigo 5º, item 78 da Lei Maior, o princípio da razoável duração do processo no rol dos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. Inquéritos sem fim não se coadunam com o regime democrático. A razão é elementar. A mera posição de investigado já é estigmatizante por si só. Ademais, não é outra coisa senão truculência estatal submeter quem quer que seja à força persecutória do Estado por tempo indeterminado. Não há dúvidas que a Corte esteja de fato imbuída da missão de resguardar a Constituição, desse modo zelar pela plena vigência do Estado Democrático de Direito, como este jornal, aliás, já sustentou não uma, mas diversas vezes. Esse foi o mas. Dessa vez foi só isso daqui. O mas se resumiu a isso. Não, a gente entende, né, que você tem que defender a democracia, mas, irmão, na boa, o buziles é que os excessos que foram cometidos pela corte em nome do resguardo da democracia em tempos de ameaças excepcionais já não se justificam. As ameaças que os ensejaram, como é notório, já não existem mais. Há muito o Supremo já deveria ter voltado ao leito da normalidade institucional. É devido à PF concluir de uma vez por todas as diligências ainda pendentes. E é dever do ministro, do relator, exigir dos policiais federais esse profissionalismo. Dessa conclusão depende o envio das provas coletadas para o Ministério Público, o eventual oferecimento da denúncia e o julgamento dos acusados. Ao sinalizar que o inquérito 4874 seguirá aberto, o ministro, no mínimo até setembro deste ano, às vésperas das eleições
municipais, o ministro alimenta a especulação de que a PF pouco tem de concreto nas mãos e a corte, por sua vez, tem se valido dessas investigações sem fim para levar adiante uma agenda política, o que é péssimo para a corte e pior para o país. Vocês conseguem imaginar uma matéria dessa em janeiro de 2023? Porque essas críticas, elas surgem quando o pessoal falava, né, do inquérito do fim do mundo. Ainda em 2020. O Marco Aurélio Mello concedeu entrevista para o Estadão. A manchete é essa. O Supremo ajudou a enterrar a Lava Jato. Mas eu não quero falar de Lava Jato. Eu quero mostrar uma fala mais genérica sobre o momento atual do Brasil, do Marco Aurélio Mello. Os jornalistas perguntam para ele assim, ó. Uma decisão, como a que suspendeu o pagamento das multas dos acordos de leniência da JF do Odebrecht, deveria ter sido tomada monocraticamente? E o Marco Aurélio Mello responde o seguinte, ó. Cara, o grande problema é que nós passamos a ter não o pronunciamento de órgão único, que seria o Supremo, reunido em plenário, mas a visão individual de cada qual. Hoje, em segurança graça, o que é péssimo, e mais do que isso, graça o descrédito da instituição na qual estive durante 31 anos. Para mim, é uma tristeza enorme perceber isso. Avançamos assim? Como fica a sociedade? Fica decepcionada. Eu só ouço críticas quanto ao Supremo. Gente, essa última frase aqui em vermelho. Eu só ouço críticas. Gente, ele tá indo para aquele caminho todo, sempre. Né? Aquela ideia de não existe exceções. Eu só ouço críticas. Você acha que o Marco Aurélio Mello é um cara que só conversa com bolsonarista? Você quer me fazer acreditar que o Marco Aurélio Mello é uma pessoa que só conversa com bolsonaristas? Ele não precisa nem conversar com petista. Mas eu acho que muita gente do chamado centro-direita, centro-esquerda, que muita gente desse campo conversa com esse ministro. E o cara tá falando, eu sou os críticas. Eu acho que isso é um mais indicativo do estado das coisas que o Brasil tá. E que nos explicam por que Bolsonaro segue numa crescente, segue seu melhor momento, e por que Lula segue numa crise. Porque também está cada vez mais difícil separar Lula do Poder Judiciário. Até porque quando faz essa pergunta JF, Odebrecht, suspensão das multas, os petistas mataram no peito, como se fosse uma vitória deles. Como se fossem eles que tivessem dado a canetada. Foi festa, os blogs de esquerda na loucura. Brasil 247, uhul, é tudo nosso, nada deles. Aí depois reclama. Eu indago. Hoje, qualquer dos integrantes sai à rua, eu sempre saí à rua e nunca fui hostilizado. Eu não creio que qualquer colega que tenha assento no Supremo saia sozinho hoje à rua e frequente locais públicos sem estar com a segurança maior. Pois é, eu tenho até pra mim que o Mendonça consegue andar assim mais de boa, viu? Mendonça, o Cássio. O Brasil tá estranho. PGR pede que Supremo arquive inquérito sobre campanhas do Google e Telegram contra o PL das fake news. Você acha que isso aqui também não pega mal? Você acha que o centro não vê isso daqui e fala, irmão, rapaz, respira um pouquinho. Respira, um tiquinho só. A PGR entendeu que apesar do relatório da PF concluir que as empresas abusaram do poder econômico, manipulação de informações e possíveis violações contra a ordem consumerista, tá beleza, tô nem aí. A análise denota ausência de justa causa para a propositura de ação penal. A PF do Lula, não, que tá beleza, não vi nada. Arquiva essa porcaria. Em seu parecer, o vice-PGR, o Hindenburg Chateaubriand Filho, diz que por mais que as campanhas sejam marcadas por interesse próprio das plataformas, elas não demonstram o intuito de abolir o regime democrático ou tolher o exercício regular dos poderes constitucionais. Para a PGR, o encerramento do caso é razoável pela inexistência de elementos que apontem as condutas do dirigente das plataformas como criminosas. Neste sentido, a manifestação alega que não é possível justificar o oferecimento de denúncia contra os investigados.
A turma tá vendo, né, Lula? O rei tá nu. Como Bolsonaro planeja alavancar sua popularidade com o eleitorado feminino. Enquanto Lula tá aí, só fala Bolsonaro, 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 Bolsonaro. Eu acho engraçado, o Bolsonaro não fala do Lula. O Bolsonaro fala dele. É esperto. Ele vai falar dele, do governo dele, que ele fez. Fala do que ele tá passando, dos problemas. Traz esperança. Mostra um pouco do seu legado. Tá rodando o Brasil. Bolsonaro roda o Brasil. Lula roda o exterior. Tomaram o passaporte de Bolsonaro, mas porque ele é o quê? Trump vencer, ele vai lá dar um abraço. Ia lá visitar Israel, no máximo. Vai fazer o quê? Nada. A preocupação de Bolsonaro é rodar pelo país. Se Bolsonaro quisesse estar no exterior, ele não tinha nem voltado. Já Lula não. Lula sem passaporte vai ficar triste em casa, não vai nem querer sair da cama. Só quer passear, só quer viajar. E o mito tá aí, ó. Entrando aqui no âmbito da agenda de costumes, o governo Lula se curva ao peso da pauta de costumes. Ainda o peso cada vez maior da pauta de costumes, né? Falando aí do peso do combate ideológico que vem trazendo o descrédito, essa desidratação, né, esse derretimento do governo Lula. Um dos mais antigos e influentes conselheiros de Lula reconhece que o bolsonarismo tem sido bem sucedido em espalhar o pânico moral. O jornalista colocou entre aspas, né? Porque o petista tá falando. O que é que o petista quer falar com pânico moral? Só o seguinte, cara, os bolsonaristas, eles estão conseguindo levar a verdade para a população. Que seja a verdade deles. Eles estão conseguindo mostrar o que está acontecendo. O que a gente está aprontando nas sombras está sendo levado em público. E estamos apanhando, porque o povo não gosta da gente. A população não é petista. A população não é de esquerda, progressista woke. Não, o povo brasileiro, em sua grande parte, é conservador. O ser humano, em grande parte, é conservador. Aí, diante do desgaste, Lula vê desgaste por pauta de costume do Supremo, que manterá julgamentos. Para presidente, julgamento de temas como a... né? Leva um desgaste para o governo. Por que será, né? Será que é porque são temas que o governo defende? Que o governo faz a festa? Que os blogueiros matam no peito e falam é tudo nosso, a gente tá vencendo? Agora é engraçado, né? Um presidente da república querendo interferir em outro poder, querendo falar que o outro poder deve julgar a ordem. Aí depois não entende por que a população junta Lé com Cré. Porque a população conecta as ações do poder judiciário à atuação do governo Lula. Aí veja só. Por quê? Por que os bolsonaristas estão conseguindo causar tanto pânico moral? Deputado do PT quer substituir escolas cívico-militares por ações socioeducativas. Em vez desse tipo de instituições de ensino, a proposta do petista é que o programa Batalhão PM Socioeducativo. Com esse nome, hein? Imagina, com esse nome. Já o que o Tarcísio propõe... Rapaz, é tão óbvio as coisas que eu fico me questionando, sabe? É assim, diante da realidade do Brasil, diante dos problemas reais que o Brasil enfrenta, o Tarcísio propôs o seguinte, ó. A proposta que o Tarcísio enviou para a LESP, a escola seria implementada em unidades com baixo desempenho na avaliação do IDEB e situadas em regiões tidas como socialmente vulneráveis. Não vai pegar uma escola que já tá boa e mudar. Quer olha assim, vem cá. Onde falhou? Onde não tem mais jeito? Onde o resultado, assim, cara, não tem como. Resultado zero. Estão zerando todas as provas. Zero. Não tem como cair mais. É ali. Região vulnerável? Então vamos fazer lá. Os petistas não querem. Os petistas não querem. O que o petista gosta é isso. A Universidade Federal põe alunos nus para receber calouros. Como vieram ao mundo. A iniciativa faz parte do que a Universidade Federal chama de Programa Acolhida Cidadã. Universidade Federal. É da alçada do governo Lula. Segundo a coordenação dos cursos de artes visuais, a apresentação poderá ser vista até mesmo por crianças. Ave Maria. A FURG diz que a intenção do programa é acolher da melhor maneira possível os calouros. A instituição argumenta que, devido à mudança de paradigma, é necessário mostrar contexto da universidade aos novos alunos com uma boa recepção daqueles que já estão inseridos nela.
Essa universidade deve ser investigada. A iniciativa gerou questionamento nos corredores da universidade, sendo reprovada por parte do corpo docente. O episódio poderá ainda ter desdobramentos judiciais. Nicholas pretende, antes de acionar o Ministério Público Federal, levar o assunto a seus pares na comissão. E isso está na pauta do dia de hoje. Na universidade, comissão da Câmara pauta pedido de investigação. Tem um requerimento hoje que o requerimento fala o seguinte, ó. Requer o encaminhamento de sugestão à PGR para instaurar inquérito referente à apuração de eventuais crimes ocorridos na FURG durante o programa Acolhida Cidadã. Ah, é direita! Espalhando pânico! Não, a direita tá colocando notícias pra frente, né? Porque as pessoas da direita leem diferente dos petistas. Vai dar tempo. Tô correndo porque já vai entender. Porque eu tô falando que a direita lê e petista não lê. Mas antes, o Folha de São Paulo tomou uma checagem. Tivemos no Brasil aí, recentemente, 2 problemas. Esses 2 rapazes aí não foram considerados pardos, ou enfim, né? Não conseguiram suas cotas raciais. Aí, a professora de Direito da USP, uma professora da USP, saiu em defesa da USP, falando que, assim, né? Por que a USP não errou? Errou, não. São brancos, né? Óbvio. Aí tomou a checagem, ó. De acordo com a justiça, a USP errou. Aí tá a checagem da Globo. A autora da matéria é uma mulher branca de família abastada, além de ser membro importante da universidade processada. Portanto, talvez esses fatos afetem seu julgamento sobre quem realmente merece o benefício governamental. Aí, ainda falando sobre educação, semana passada, a turma da Globo tentou dar uma mãozinha pro Lema. Levaram lá uma pesquisa feita pela Todos pela Educação, que é a turma do Lema, da Priscila Cruz, ligada ao Lema, para defender o novo ensino médio, que não tem mais aula de nada, basicamente, né? Agora é aula de RPG, né? Atualidades, tá na rede, é um nome assim maluco das matérias. Aí o Henrique Soldani fala assim, ó, o Jornal Nacional de hoje divulgou uma pesquisa encomendada pela ONG presidida por Priscila Cruz e financiada pelo Lema, que mantém contratos bilionários com o governo. Aí tá ali, ó. Matéria que acabou de ser veiculada no Jornal Nacional, divulgando a pesquisa do Datafolha com estudantes sobre o novo ensino médio. A maioria aprova e quanto maior o conhecimento da proposta, maior a aprovação. Melhorar sim, revogar não. Vamos ouvir os estudantes? Pronto, a gente não tem que ouvir pedagogos. Nós não temos que ouvir pessoas que dominam a arte do ensino. Vamos perguntar para os estudantes como eles querem aprender. Tem como dar certo? Tem como esse país dar certo? Alunos defendem poder escolher o que estudar no ensino médio. Aponta a pesquisa do Todos pela Educação. Tem como dar certo, gente? Como é que dá certo uma coisa dessa, né? Eu fico me perguntando, como que dá certo uma coisa dessa? Os alunos que vão definir. Olha essa imagem. Eu vou até explicar, né? Depois que o Guga Noblar, um cara com diploma, né? De nível superior, no mínimo, vocês têm pós-graduação, mestrado, não conseguiu entender a imagem? Porque quando você olha, né? O que tá mostrando? Um rapaz calmo e sereno, lendo um livro. E essa imagem aqui é uma crítica às pessoas que estão ao redor dele, porque você vê, ele tá de boa, todo arrumado, cabelo no lugar, terno, gravata, lendo um livro de Olavo de Carvalho. E todo mundo, assim, um riso de maluco. Assim, cara, o que essa galera tá indo? O cara fala, não ligo, pode dar risada à vontade. O errado são vocês. E o Guga Noblar, ele acha que essa imagem, na verdade, é uma crítica ao cara que tá lendo. O Guga Noblar não tem capacidade de interpretar uma imagem. Porque antigamente ela falou, não, tem que desenhar a explicação. Pro Guga Noblar, você tem que desenhar a explicação e depois explicar o desenho. Essa é a turma da esquerda. Aí, vai dar tempo. Sei que já deu uma hora, mas aqui é rapidinho. Olha que engraçado.
É por isso aqui que Lula derrete, que Bolsonaro cresce, e principalmente é por isso que os petistas querem destruir a educação no Brasil. Olha esse tweet. Valor econômico, do Grupo Globo. Produção industrial sobe 7% no primeiro bimestre e supera a previsão. Bom, um número bacana, 7% é bem considerável. Olha os comentários. Mas esse Lula dá sorte, hein? Ei, Lula! Parabéns, Lula e Alckmin. O mercado errou mais uma vez. Mas o mercado vai preferir ficar na expectativa da reunião do Copom e a bolsa não vai ter alta de nada. Mas o Brasil está crescendo. O Pedro Galo me falou que Lula quebrou o Brasil. Está tudo um caos. Eu não sei em quem acreditar agora. Vamos mais. Lula tira o arroxo dos empresários. De novo, supera o mercado. Esse mercado não serve nem para consultoria grátis. Mais uma previsão errada das cartomantes do mercado. Lula dá muita sorte mesmo. Lula dá sorte. Aí tem um perfil que é Lulinha da Sorte. Oi, eu sou o Lulinha da Sorte. Toda vez que presido o país, coisas boas aleatórias acontecem sem que eu tenha feito nada. Aí você tá olhando, eu tô vendo que sua expressão facial demonstra que você tá achando graça. Qual é a pegadinha? Me conta a pegadinha, me conta. Vamos dar risada dos petistas. Esse tweet do Valor Econômico ganhou um fact-check. Ganhou uma checagem. Vamos ver? A matéria não é sobre o Brasil. É sobre o país vermelho. É sobre outro país. Nesse caso aqui, não é nem pra falar o seguinte, não, petista só lê a manchete. Não, petista nem a manchete lê. Petista lê o tweet. Porque a manchete tá ali, ó. Comunas, 2 pontos. Produção industrial cresce 7% no primeiro trimestre em base anual acima do previsto. Uma matéria da Dow Jones. Os americanos. Você tá entendendo por quê? Você tá entendendo por que a esquerda não tem condição? Você tá entendendo o nível de burrice do petista? Gente, os petistas, parabéns, gente. Petistas, parabéns. A nota não é sobre o Brasil. Não é sobre o Brasil. Não é. Tem nada a ver com o Brasil. Tem nada a ver com o Brasil. Nada. É tipo, Ricardão vai na casa do cara, engravida a mulher dele e fala, minha mulher tá grávida. Tá mesmo. Tu só não é o pai. Tu só não é o pai da criança. Pai é quem cria, né? É o universo dos petistas. Oi, acho. A gente comenta amanhã. O petismo. Esse é o petismo, gente. Isso daqui é o petismo. Os caras não leem nem a manchete. Não leem nem a manchete. Essa é a galera que diz, ai, Bolsonaro desinforma. É a desinformação bolsonarista. O gabinete do... Meu Deus do céu. Ah, rapaz, sério. Petista tem que ser estudado. E aí fica claro, né? Por que eles querem destruir a educação nacional. Ah, eu vou mandar o vídeo do André Trigueiro lá no Telegram. Link tá aqui na descrição. E se gosta do meu trabalho, já dá um tiquinho mais, passar no meu canal. Tem o botão de valeu, tem o Patreon na descrição e tem o Atlas Brasileiro. Quem.com.br. Lá deve ter as respostas porque o Lula começou a desidratar desde janeiro, ou pelo menos está em saldo negativo de seguidores desde janeiro. O que Lula fez em janeiro? Muita coisa. Tá lá. Mais de 400 páginas. Fico por aqui. Compartilha esse vídeo. Volta amanhã. Eu te deixo aqui. Grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!